mais uma vez estamos aqui e hoje nós vamos analisar período colonial na história do Brasil. Nós vamos tentar tirar de algumas questões informações que sejam ricas para que você possa aprofundar os seus estudos. Então vamos lá. Nós escolhemos hoje duas questões. Vamos analisar cada uma dentro da sua perspectiva. O que nós temos aqui como referencial? Nós vamos analisar características da colonização, nós iremos analisar a influência da Igreja Católica, a conversão, o poder dos jesuítas. Então, nós teremos, dentro de uma única questão, informação suficiente para que você possa analisar um período da história do Brasil, a primeira fase da colonização. Não se esqueçam que o período colonial, ele tem início em 1530, não estamos falando aqui do período pré-colonial, e ele se estende até o processo de independência do Brasil, 1822. Então, nós vamos dividir em duas etapas, primeira fase, segunda fase da colonização. Na primeira fase, nós vamos ressaltar isso, as características da colonização, a influência da Igreja Católica e a atividade econômica. Então, vamos lá. O que uma questão pode me oferecer de suporte para que eu possa estudar e aprofundar um conteúdo? Dá uma olhadinha nessa questão que nós escolhemos aqui. Uma questão da Mackenzie, e ela diz o seguinte: em março de 2013, o argentino Mário Bergoglio foi eleito Papa, com o título Francisco. A mídia, à época, enfatizou dois aspectos dessa eleição. Pela primeira vez, a Igreja escolhia um Papa não europeu para governá-la. E, além disso, buscou entre os jesuítas o responsável pela condução de uma instituição que possui mais de 1 bilhão de fiéis espalhados pelo mundo. Um estudante atento, ao analisar essas informações, fez as seguintes considerações a respeito da Companhia de Jesus. Olha só, meninos, nós temos aqui um rico texto com as mais diversas informações. Nós vamos ficar atentos a uma parte. Agora, o que é interessante vocês observarem? Um dado interessantíssimo. Quando ele começa a questão, contextualizando. E ele traz aqui quando o Papa Francisco foi intitulado. Então, ele já te dá essa noção. E dentro disso, a forma como ocorreu, você viu isso no texto proposto, um estudante, ele vai fazer algumas considerações. Estas considerações são as propostas que você teria que identificar como verdadeiras para depois você escolher a opção correta. Uma questão dessa da Mackenzie, ela te oferece um caminho muito longo de oportunidades para que vocês possam aprofundar o assunto. E nós vamos analisar item por item para que vocês percebam a visão que o aluno teve diante deste texto, as conclusões que ele chegou e como que nós vamos analisar esse processo. Dá uma olhadinha nas observações que se tornaram as proposições da questão da Mackenzie. Primeiro item. Surgiu no século XVI, em um contexto de efervescência cultural, de tolerância e pluralismo religiosos nos países europeus. Nesse quadro, serviu como um mecanismo propagador da fé católica. Olha só, meninos, de cara, nós já podemos observar que esse item aqui, ele não corresponde à verdade. Ele é falso. Então, nesse item, o que nós temos aqui que nós poderíamos enriquecer enquanto estudantes, enquanto você que está aí aprofundando o seu conteúdo? Primeira informação. Quando ele diz aqui, contexto de efervescência cultural,
né? Era realmente século XVI um período onde muita coisa estava acontecendo na Europa. Só que nós temos que fazer uma ressalva aqui, uma vez que nós estamos tratando do período colonial. E isso torna esse item falso, quando ele diz a questão da tolerância. Essa tolerância, ela não existia. Primeiro, quando surgiu essa efervescência, a Igreja Católica, que representava o cristianismo, ela vai posicionar-se terminantemente contra qualquer outra percepção religiosa. Da mesma forma que vocês trabalharam isso lá na Idade Média, esse momento de descobertas, de efervescência, onde o racionalismo vem com força total, essa Igreja Católica, ela não vai se adaptar facilmente a isso. Então, nós não temos essa tolerância religiosa. Tanto não temos, preste atenção na riqueza dessa questão. Uma questão que nós associamos à história do Brasil, mas que te dá condições de estudar reforma protestante, renascimento cultural, tudo isso dentro de uma única questão. Então, aqui não havia essa pluralidade, não havia essa tolerância, era um período de muitos conflitos em função da reforma religiosa. Essa reforma religiosa mexeu com todas as esferas, a esfera política, a esfera econômica, a esfera cultural e, obviamente, a esfera religiosa. Então, nessa primeira observação, nesse primeiro item, nós identificaríamos como sendo falsa. E aqui você teria todas estas possibilidades de aprofundar o seu estudo. A questão da aculturação não foi uma opção no período colonial do Brasil, foi uma imposição. Uma vez que é uma imposição, não é uma opção, então nós vamos denominá-la como aculturação. Existia uma cultura, existia uma crença, chegaram e impuseram uma nova versão religiosa, o cristianismo, representado pela Igreja Católica. No item 2, fundada por Inácio de Loyola, surgiu como resultado dos conflitos religiosos do século XVI na Europa. Tais conflitos giravam em torno de práticas e dogmas até então impostos pela Igreja. Pois bem, meninos, olha que outro ponto interessante. Esse item 2, verdade, uma opção, um item, uma observação do estudante, como foi dito no texto, verdadeira. Agora, o que você pode tirar como interessante para os seus estudos? Aqui você pode aprofundar a influência da Companhia de Jesus, a origem da Companhia de Jesus, qual o papel, quando ela foi criada, quais os objetivos. E aí nós temos uma observação bem interessante. No item 2, ele começa dizendo o seguinte: fundada por Inácio de Loyola. Inácio de Loyola nasceu em Roma e foi fundador da Companhia de Jesus. Olha só, Inácio de Loyola, ele vai buscar a aprovação da Igreja Católica para que a Companhia de Jesus representasse a Igreja Católica no processo de evangelização. E isso será aprovado. Ele e mais 2 membros religiosos terão esse consentimento por parte da Igreja Católica. E é justamente por isso que a Companhia de Jesus, ela vai assumir esse papel. Na história do Brasil, a Companhia de Jesus, ou Fundação Jesuítica, ou jesuítas, da forma que vocês acharem melhor, ela vai assumir o que o colonizador denominou como catequização, evangelização, propagação do cristianismo. A Fundação Inácio de Loyola ou Companhia de Jesus, meninos, ela vai ser tudo aquilo que a Igreja Católica precisava naquele momento. Ela estava num processo de expansão econômica,
mercantilismo, navegações marítimas, crise na Europa, em função das reformas religiosas. Aí entra num outro assunto, contra-reforma. Então, a igreja precisava criar um mecanismo para que ela atraísse novos fiéis. E quando veio a proposta de Inácio de Loyola, casou. Era tudo o que eles precisavam. A vontade, a intenção, a proposta, com a necessidade política e econômica da Europa. Quando chegam ao Brasil, não havia nenhuma resistência com relação a isso. Seriam os jesuítas os responsáveis. Agora, o que nós temos que analisar e que você, enquanto estudante, você, enquanto futuro candidato, diante de qualquer prova que você venha deparar, você tem que entender a função dessa Companhia de Jesus. Os jesuítas assumiam várias funções. Eles não tinham uma única função. Não era uma função unicamente religiosa. Os jesuítas, além da evangelização, da catequização, da conversão, os jesuítas, sem sombra de dúvidas, foram os maiores responsáveis pela desarticulação cultural dos nativos, dos indígenas. Além da aculturação, nós temos uma imposição de novos valores, novos hábitos, novos costumes. Por isso que nós denominamos dessa forma. Então, a partir daí, você pode trabalhar a influência jesuítica dentro de um contexto religioso e dentro de um contexto político e econômico, que, na verdade, nós, entre nós aqui, nós sabemos que era a verdadeira intenção. Então, os jesuítas, eles se apropriam dos nativos, especialmente na história do Brasil. Os indígenas tornam-se, vou usar uma palavrinha um pouco pesada, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Os indígenas tornam-se propriedade dos jesuítas. Quer dizer, a questão da evangelização já não era mais prioridade. Tirem as suas conclusões. No item 3, diz assim: além dos votos tradicionais, pobreza, castidade e obediência, os jesuítas prometiam obediência ao Papa. Por isso, um dos motivos de seu rápido destaque e expansão dentro da igreja. Olha só, meninos, nesse item 3, ele simplesmente dá sequência ao que nós acabamos de falar. No item 2, nós identificamos como uma estrutura verdadeira. No item 3, também verdadeira. Ele continua, ele mostra lá a origem, os objetivos, a intenção. Você, enquanto estudante, tem esse dever. Por isso que você não pode analisar uma questão de forma rasa. Ela te dá subsídios, ela te dá elementos para você ir além. E só chega lá na frente, só escolhe as melhores universidades, aquele que vai além. Então, aqui no item 3, ele reforça tudo aquilo que nós analisamos agora. E ele diz isso: os jesuítas era a cara da Igreja Católica naquele momento. Momento de crise, momento de perda de fiéis. A Igreja precisava de uma representação obediente. E quem atendeu essa necessidade foi a Companhia de Jesus. Foi a Fundação Inácio de Loyola. Foram os jesuítas. Por isso que quando nós estudamos período colonial, os jesuítas estão presentes em todo o processo, influenciando das mais diversas formas. Então, esse item 3, ele consolida o que você já havia estudado. Não existe aqui segredo algum quando nós falamos desse terceiro item que foi proposto na questão da Mackenzie. E agora olha o item 4. Exímios teólogos, os jesuítas transformaram-se no braço armado da igreja, responsáveis pela propagação do catolicismo por meio da evangelização
e do ensino em colégios e em universidades espalhados pelo mundo. Olha só, o item 4 também é verdadeiro. Eles se tornam a voz, a representação, vamos dizer assim, uma nova roupagem da Igreja Católica. Mudaram as vestimentas, mas a intenção, o objetivo era o mesmo. Então, quando ele coloca lá, né, essa questão da obediência, eles podiam até trazer um discurso diferente, né? Podiam até trazer aquela imagem da boa intenção, da inserção, mas nós já vimos nos itens anteriores que era uma estrutura marcada pela imposição, pela dominação, pela exploração. Então, nós não vamos encontrar aqui tolerância, pluralidade, pelo contrário, ok? Então, esse item 4, ele é uma continuidade daquilo que nós falamos nos 2 itens anteriores. E para fechar a questão e para concluir a sua linha de raciocínio com relação a esse assunto, olha o que ele diz no item 5. Teve papel preponderante na evangelização de povos indígenas no Brasil, preservando as culturas ameríndias e servindo como instrumento de controle do Estado português sobre a América. Eu não preciso gastar muito aqui. Você já tem plenas condições de identificar que esse item é falso. Diante de tudo que nós falamos, se algo foi desrespeitado nessa relação do colonizador, da chegada do jesuíta, que foi justamente a preservação da cultura ameríndia, a cultura dos nossos indígenas. Nós temos uma imposição religiosa, nós temos uma imposição cultural. Então, nós não encontramos aqui esse fortalecimento no que diz respeito à preservação. Item falso. Uma questão da Mackenzie muito bem elaborada, uma questão precisa, uma questão conteudista e uma questão para quem gosta de estudar. Aqui você vai aprofundar, caracterizar, entender como que estava esse processo de colonização e as influências externas, com uma única questão. A gente fala da colonização, falamos da questão religiosa e de cara você ainda busca informações sobre renascimento, reforma religiosa, expansão marítima, mercantilismo. É isso aí, meninos. Uma questão, ela te dá muito além daquilo que nós podemos imaginar. Aproveitem as informações, bons estudos e até a próxima. Um beijo.